Estivemos pensando um pouquinho sobre Noé, comentamos sobre ele, falamos que ele era uma luzinha que brilhou naquelas trevas espirituais em que o mundo andou muito longe de Deus, e Deus até se arrependeu de ter feito a raça humana, mas resolveu poupar a raça através de Noé, e logo depois veio o famoso dilúvio. Estaremos aqui alguns domingos pensando um pouco no dilúvio. Eu quero ver alguns pontos com vocês. É um trecho longo, eu fiquei pensando como é que eu iria fazer. É mais de um capítulo, e eu resolvi fazer o seguinte: eu vou dedicar uma boa parte do tempo hoje para ler o texto mesmo, inteirinho, do dilúvio, capítulo 6, um pedaço, uma parte do 7, e não vou mais fazê-lo nas próximas 2 ou 3 pregações em que eu estarei falando do dilúvio de manhã. Então, quem perdeu essa leitura aqui, perdeu, em termos de leitura na hora da pregação. Então, no próximo domingo, nos próximos, eu já entrarei direto no ponto, assumindo que você releu, ou comigo agora, ou em casa depois, mas está fresquinho, novamente na sua mente, o relato do dilúvio. Todos nós conhecemos, certamente, já devemos ter lido várias vezes, ouvido pregações, mas sempre é bom relembrar. E seja como for, então vamos ler juntos agora Gênesis 6, versículo 11, até o capítulo 7, versículo 24, diz assim, Gênesis 6, 11 e em diante. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Observem 3 vezes a palavra corrompida, em 2 versículos, para verem o grau a que eles tinham chegado. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo, ou eliminar, toda a carne, porque a terra está cheia de violência, da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vou destruir tudo. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Quando pensar num côvado, pense em mais ou menos meio metro. Um côvado é 45 centímetros. Então pense em mais ou menos meio metro. Então, comprimento de 300 côvados dá uns 150, 160 metros de comprimento. 50 a largura, ou seja, uns entre 25 e 30 metros de largura, e a altura de 30, entre uns 15 a 17 metros de altura, um prédio de 5 andares, 6 andares. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, meio metro. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo.
das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo tudo, de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, mais ou menos 8 metros, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que porventura, que povoam a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este trecho da Tua palavra. Cada frase importante para nós.
Mesmo que não entendamos muitas coisas, e há mistérios aqui envolvidos, mas, repito, cada frase importante para nós crentes. E esse relato inteirinho jogado fora pela maioria dos homens hoje, num mundo de mais de 7 bilhões de seres humanos, todos descendentes daqueles 8 que ficaram como o resto da humanidade. Obrigado, porque há um pouquinho de gente, digo pouquinho comparado com esta massa de pessoas humanas que hoje há na Terra, mas há alguns que creem verdadeiramente, alguns milhões certamente, mas poucos perto dos 7 bilhões, mas que creem e valorizam o que está aqui. E os homens tanto rastejam atrás de ciências inventadas, deduzidas com uma fé cega em algo que eles mesmos não conhecem, ficam mudando ano a ano. E aqui está a explicação de tantas coisas que há na Terra hoje, resquícios do dilúvio, claramente explicado na tua palavra que foi esse dilúvio, mas os homens desprezam e vão atrás de explicações diferentes. Que nós possamos aprender nessas poucas pregações, 3 ou 4, sobre o dilúvio, mesmo tocando em alguns pontos, não aprofundando em nenhum deles, mas que seja útil para nós o que vamos aprender aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ver com vocês, de maneira panorâmica, alguns pontos sobre como vieram os animais. A arca é um símbolo da salvação, vamos trabalhar bem em cima deste ponto. Terceiro, por causa de uma promessa do próprio Deus, a humanidade não poderia ter sido destruída. 4, o dilúvio foi violento e total. 5, Deus livra os seus escolhidos do juízo da sua ira. E 6, a primeira atitude de Noé após sair da arca. Vamos ver aos poucos. O fato é que após a corrupção do gênero humano, Deus resolveu destruir a humanidade, como já comentamos na pregações passadas, dando aos homens um prazo de 120 anos, nos quais Noé construiu a arca. E já coloquei aqui, tinha mais ou menos 140 metros de comprimento, 20 metros de largura e 13 de altura. Quero ver 2 pontos, um e um pedaço de um outro hoje. Como vieram os animais? É interessante como os estudiosos discutem, como é que foi isso, e Noé saiu atrás de cada pá de animal, como é que ele conseguiu convencer os animais a entrarem lá dentro. Noé amorteceu os animais, anestesiou, botou para dormir, ou 1000 explicações de todo jeito. Para mim, a explicação está em capítulo 6, versículo 20. (6 e 20). Das aves segundo as suas espécies. Interessante aqui no versículo 19 diz: farás entrar na arca. E deixou com Noé o problema. Noé, se vire e coloque dentro desta arca os animais. Não é assim não. No versículo 20 explica: das aves segundo as suas espécies, do gado e tal, 2 de cada espécie virão a ti. Aí está a resposta. Para os conservares em vida. Deus mandou os animais irem até Noé. Uma vez chegando lá, Noé fazia entrar na arca, claro, mas ele não foi chamar nenhum, todos tiveram ordens de Deus para irem até a arca. Misterioso, muito, miraculoso, demais, pelo menos para nós, mas para o Deus que fez os animais, não há problema algum.
E eu até sugiro que o crente, a não ser que tenha uma certa curiosidade mesmo, sabendo que é curiosidade, mas não fazendo desse tipo de pergunta algo importante para crer ou para aceitar as coisas, não creio que seja por aí. Vai estudar outras coisas bem mais profundas nas Escrituras e que terão muito mais sentido, mais importância na sua vida. Segundo ponto, esse é forte. A arca é um tipo ou um símbolo da salvação que aconteceu ali naquela arca. Vamos ver alguns pontos. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. No versículo 20 e 21, o versículo 20 é um dos mais difíceis das Escrituras, muito discutido, não vou nem entrar, mas eu vou apenas pegar o contexto com vocês. Os quais, no outro tempo, está falando de espíritos em prisão, no versículo 19, já vem de longe essa passagem aqui, mas eu não vou ver mais do que eu vou ler aqui. Então, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Olha aí Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, 4 casais, Noé e seus 3 filhos e as esposas, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas aí continua a passagem, que é difícil, mas eu quero só mostrar para vocês como Pedro utilizou aqui a arca para fazer uma analogia com a salvação. O mundo aqui pereceu, e Noé ficou, porque ele entrou na arca. A arca é como se fosse a salvação dele, protegeu. E ele foi como que batizado naquela arca. Ele tinha água ao seu redor, uma água que foi responsável pela morte de todo ser vivo. Quando o crente, o pecador se converte, ele é mergulhado em Cristo, morto para o mundo, e morto com Cristo para o mundo, ressuscitado com Cristo. O batismo figura ou representa exatamente isso, como eu explico toda vez que eu vou batizar alguém aqui diante de vocês. É como se estivesse dentro daquela água, morto, porque se passar muito tempo dentro d'água, morre mesmo, ali morto, é uma sepultura, aí sai lá de dentro, a terra virou uma sepultura gigante de água, as pessoas mortas, e Noé, tranquilo, por cima das águas, dentro da arca. Ele foi como que batizado naquele monte de água ao redor, como se ele tivesse morto para o mundo, naquele sentido de que ele estava separado do mundo, não estava mais tendo o mesmo fim que aqueles que estavam no mundo tiveram, morreram, sepultados na água, assim dizendo, e Noé salvo. Então fica evidente a analogia do fato de Noé ter escapado naquela arca com a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver alguns pontos desta analogia hoje, alguns na próxima pregação. O primeiro que eu quero ver com vocês e vamos tirar a lição prática de cada uma. Poucos entram. Poucos entram na arca da salvação. Milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, não sei qual era a população na época, mas eram muitos.
e foram salvos 8. Um percentual baixíssimo de salvação. O Senhor Jesus Cristo disse que a porta era larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E era apertada a porta e estreito o caminho que conduz à salvação. Não é por acaso, então, que no dilúvio pouquinhos foram salvos e muitos pereceram. Isto aponta diretamente para essa equação que pertence apenas ao coração do Deus triuno, essa equação de perdidos e de salvos, e que nós sabemos que a quantidade dos perdidos é muitíssimo maior do que a quantidade de salvos. É normal que nós fiquemos tristes ao observar um mundo perdido, desviado de Deus, no aspecto moral, no aspecto de todos, familiar, de sensualidade, tudo que nós olhamos é perversão, é distanciamento de Deus, e uma coisa maciça. Isso, de certa forma, nos dá até, às vezes, uma certa claustrofobia, quase uma falta de ar. E viver num mundo deste para aqueles que levam a sério mesmo as coisas de Deus, e quase um anseio de sair daqui e dizer que não está dando certo, não, onde é que vai bater isso, que será dos meus filhos, dos meus netos, que pode, que coisa horrível. Mas é assim mesmo, podemos até ficar admirados, mas não inconformados ou revoltados, e muito menos confusos, e muito menos ainda iludidos, que isso vai mudar, não vai mudar. É assim mesmo, sempre foi. Desde que Adão pecou, sempre foi assim. A grande maioria da raça humana, condenada mesmo, nasceu condenada depois, porque herdou de Adão o pecado, nasceu condenada, viveu condenada, morreu condenada e está hoje condenado a eternidade adentro. Então isso não deve nos deixar tristes, nem deprimidos, porque é assim. Por outro lado, não devemos ir a outro extremo, dizer, é assim, então lamento muito, cada um vá lá para o seu destino no inferno, eu já estou bem, tchau. Não. Então temos que pregar, temos que viver. Noé, lembram? Era o que da justiça? Que eu falei aqui semana passada, pregador da justiça. Ele falou, até comentamos, pelo aspecto humano aqui, foi um fracasso, mas diante de Deus, um sucesso, porque ele fez o que caberia fazer, que era simplesmente falar. Então, devemos falar sim, mas nunca iludidos e tristes, porque não houve muito resultado. Não deverá haver. São poucos. Quando se fala de uma igreja enorme, de conversões em massa, pode acontecer, Deus faz esse trabalho sim, há histórias de reavivamentos ao longo da igreja cristã, mas são poucos, localizados e provisórios, e somados, misturados com não conversões, e que o diabo insere para atrapalhar. Tudo bem, não anula o fato de que houve de fato despertamento, e repito, há registros fantásticos de reavivamentos e de conversões em número muito maior do que o normal naquela cidade, naquela região, até num certo país. Mas isso aí é exceção. Geralmente pode acontecer de igrejas que se tornam grandes demais,
em pouco tempo, e cidades que se dizem cristãs, ou países que se dizem cristãos, e há uma onda crescente falando de Jesus, ou coisa assim. Tenha cuidado, não seja cético, mas não seja ingênuo, seja prudente, e muitas vezes vai acontecer que será de fato algo falso, algo não verdadeiro, mostrando que naquele contexto ali Deus não mudou a equação. Os perdidos continuam em maior número, muito maior número. Segundo, os poucos que entraram foram escolhidos diretamente por Deus. Eu acho bonito lá em Gênesis 6:18, quando diz assim, quando Deus diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, anota aí, Noé, papel e lápis, porque eu vou dizer quem vai entrar na arca, entendeu, Noé? Vai entrar você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Senhor, e meu irmão, e meu primo, aquele amigo meu assim, mas senhor, Noé, leia aí o que você escreveu. Você anotou direitinho? Não precisa nem ter notado, que a lista é tão curta. qualquer um decora, até quem não tem mais memória, decora. Eu, minha mulher, meus 3 filhos e as mulheres deles, ponto. Mas, não é alguma sugestão, Noé, que você tem para me dar, de alguém que eu coloque mais? Será que eu esqueci alguém, Noé? Será que você tem um 4º filho que eu esqueci? E seu pai, ou seu tio tão querido? Escolha absolutamente soberana de Deus. Isso é totalmente ensinado nas Escrituras, de uma maneira clara, forte, de uma maneira direta, indireta, através de tipos, através de figuras, ou Jesus dizendo, como ele disse lá em João 15:16, não foram vocês que escolheram a mim, foi eu que vos escolhi a vós. Você quer mais claro do que isso? Tem alguma figura aqui, porque a gente dizer que há uma figura nisso aqui, isso aqui é um tipo daquilo lá, é válido, mas não é tão forte, gente, quanto Jesus chegar e dizer, no rosto deles, vocês não escolheram a mim. Tem alguns que são mais rigorosos com as palavras e tal, que não gostam, quando o crente diz, pois é, eu aceitei Jesus. Que conversa é essa? Você aceitou Jesus coisa nenhuma? Jesus é que lhe aceitou. Agora, como eu disse, são mais rigorosos com as palavras, porque eu entendo quando alguém diz que aceitou Jesus, que eu digo, e nós temos o costume de dizer, mas se você quiser ser bem rigoroso mesmo, você aceitou Jesus? Não. Você é pecador, inveterado, condenado, você foi aceito por Jesus para se tornar altamente beneficiado com a salvação que Ele operou, e Ele vai limpar seus pecados com o sangue dEle, e vai levar para o céu. Então você que foi recebido, você que foi aceito, você que foi alvo do resgate de Deus, como eu comentei semana passada, Deus é que foi lá, Ele arrancou, não é que eu me converti, eu escolhi Jesus, eu isso, eu aquilo. Isso a rigor, porque esse palavreado de que eu aceitei Jesus e tal, pode continuar usando, mas apenas saiba o que está dizendo. Eu sei que há momentos em que a Bíblia joga uma ênfase na capacidade do homem escolher, vós não quereis vir a mim para terdes vida, como Jesus uma vez reclamou deles, eu sei disso, porém, apenas saiba o que você está dizendo, e vá um pouquinho mais profundo no ensino das Escrituras, em que claramente dizem, Deus é quem é soberano e escolhe os seus. Só isso. 2 lições aqui para encerrar. Aprendemos a admirar, sabe, a soberania de Deus. Nunca se canse de se admirar. Pode deixar o queixo cair mesmo.
Pode deixar o queixo cair, ficar boquiaberto, pode ficar, com a soberania de Deus, que manda, determina, resolve, tudo. Segundo ponto, antes, não nos sentirmos arrogantes, porque fomos escolhidos. Não creio que Noé tenha sentido como um homem justo diante de Deus e dos homens, se sentido o tal cara da raça todinha aí, que já era, eu fui escolhido, eu, o grande Noé. Não creio. Não é assim a atitude de quem entende que é pecador, é falho diante de um Deus soberano, santo, e que escolhe os seus. Então, tudo bem, você pode ficar muito feliz por ter sido escolhido para ser salvo na arca da salvação, mas nunca com sentimento de superioridade quanto ao que não foi, ou aparentemente não foi, porque nós não temos a relação. Deus não deu a relação como deu para Noé, como são esses 8 que eu vou salvar do dilúvio. Ele não disse quantos vai salvar da humanidade, muito menos desta geração, da sua família, do seu círculo de amizades, você não sabe, da sua vizinhança, você não sabe. Então não se sinta orgulhoso, arrogante, por ser crente, com relação, ou não se sinta melhor. Deixa eu dizer, melhor, você pode até se sentir melhor do que o outro, que você vai para o céu e o outro vai para o inferno se não se converter, mas não se sinta superior, mais especial, mais valioso em si. Algo em você teve mais valor do que algo no vizinho aqui, que levou Deus a lhe escolher e a não escolher o outro. Não é assim. Foi misericórdia pura de Deus. Louve a Deus, vibre, cante, salte de alegria por essa misericórdia, mas com humildade sempre. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas mais e mais, e com esses exemplos fantásticos do dilúvio, ensinos valiosos são dados aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.